Bom sábado a todos. Espero que esteja a ser um dia feliz, como é suposto que este dia seja. Esta semana vamos falar sobre o sábado. E parece que é um tema que não tem muito que se lhe diga, porque é algo que já está intrínseco em nós e não há, assim, talvez algo novo à primeira vista que possamos aprender. Mas vamos aprofundar um bocadinho e ver se realmente é assim. O sábado tornou-se uma crença que já está dentro de nós e que nós vamos lidando com ela como se fosse algo natural. Mas a pergunta é que será que nós realmente aprofundamos o sentido do sábado. Eu já estou em Natal. O sentido do sábado, é isso mesmo. Porque por vezes quando conversamos com alguém sobre o sábado, usamos 2, 3 textos que para nós servem como base do sábado. Mas será que eles por si só são suficientes se do outro lado houver alguém com outro tipo de argumentos? Será que nos ficamos confortáveis apenas com 2, 3 textos bíblicos que nós usamos para acreditar no nosso sábado? Para que o sábado possa ser bem compreendido, assim como toda a resto da Bíblia, é necessário olhar para este assunto da forma correta e analisá-lo também a fundo. Eu queria mostrar-vos uma frase que me veio à mente esta semana e decidi partilhar convosco. E, portanto, os direitos de autor têm que sempre ser referidos a mim. Estou a brincar. E a frase é esta. A ignorância é uma das maiores aliadas da descrença. Isso significa que nós, quando não aprofundamos um assunto da forma como deveríamos, ou como damos o assunto por adquirido sem mais nada para aprender, estamos a caminhar num trilho que nos pode levar à descrença. E é muito fácil chegar à descrença. Basta que do outro lado haja alguém que também gosta de aprofundar o tema. E eu tive algumas experiências desse género. Pessoas que aprofundavam o tema da Bíblia, não querendo tanto ou mais que eu. E, portanto, esse era o desafio de dialogar com aquelas pessoas. Pessoas que trabalhavam comigo, que me eram próximas. E apercebi-me que relaxar naquilo que eu creio significava dar passos no sentido de ter a minha fé abalada e talvez desacreditar de algumas coisas. E parece-me que nós relaxamos um bocadinho e relaxamos ao ponto de deixar de aprofundar e deixar de estudar os temas da Bíblia, incluindo o sábado. Quase que poderia dizer que temos medo de aprender. Criamos, parece-me, uma barreira de ter medo de aprender, medo de descobrir alguma coisa que nos faça ficar sem saber o que pensar ou que abala algum pilar da nossa fé. Mas nós não devemos ter medo de aprender. E eu queria aproveitar logo o início da lição para deixar um desafio no que diz respeito à aprendizagem. E daí é que vem este slide. Para aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar, para mim, este projeto do Novo Tempo, e antes do Novo Tempo já existia, obviamente, de forma presencial, e agora tornou-se, através do Novo Tempo, via online. Mas este projeto do Novo Tempo, para mim, é algo muito especial. É um projeto que eu guardo muito no meu coração. Porque eu aqui encontro pessoas que decidiram aprofundar o tema, quebrar às vezes um bocadinho com preconceitos e com ideias já definidas, que com o tempo foram perdendo a sua base de argumentação. E aqui pessoas decidiram explorar o assunto e apresentá-la de uma forma que a mim me levou a refletir e me leva sempre a aprofundar a Bíblia. E o meu desafio para a Igreja, no geral, o primeiro, hoje trago-vos 2, é que nunca deixemos de estudar. E eu queria fazer um apelo que no próximo ano, quando for possível, nós possamos dedicar sábados a aprofundar temas. E quando digo aprofundar, digo mais nestes moldes do que nos moldes da exposição. Porque mais interessante do que estar aqui alguém a aprofundar um tema durante 1 hora e meia, é muito mais interessante alguém chegar aqui, lançar o tema em 10 minutos e todos nós termos a oportunidade de passar conhecimento aos outros daquilo que fomos aprofundando e daquilo que Deus nos foi dizendo e daquilo que foi o nosso estudo. Por isso, fica aqui a minha oportunidade, o que se me dizer, o meu tempo de antena para fazer este apelo à Igreja, de que possa refletir para que no próximo ano possa fortalecer os momentos de estudo e ocupar, quem sabe, os sábados à tarde com momentos de estudo. Esses momentos de estudo vão ajudar a não cometer alguns erros que às vezes nós cometemos. E um deles, até que eu vou referir hoje, tem a ver com o sábado. Erros de não saber as interpretações da Bíblia, as que existem,
não conhecer as várias perspectivas que, além das interpretações, também existem sobre a Bíblia. Como dizia o Daniel semana passada, ignorar contextos onde a Bíblia foi escrita, ignorar os estilos literários que a Bíblia tem, ignorar figuras de estilo, textos que às vezes nos parecem estranhos, e só nos parecem estranhos porque está lá um exagero, uma alegoria, apenas uma figura de estilo literária, e que nós às vezes lemos aquilo de uma forma tão crua e não vemos esses pormenores. E é com tudo isso que nós vamos aprendendo a não fazê-lo, e isso inclui também o sábado. E queria-vos dar o exemplo do sábado e como as coisas foram evoluindo para outros dias de guarda. Uma das formas como o dia de guarda foi variando foi porque alguém decidiu fazer uma analogia da Bíblia completamente errada. E a analogia da Bíblia errada não fazem só estas pessoas em relação ao dia de guarda, por vezes fazemos nós, que é determinada palavra é usada num determinado texto com determinado sentido, e eu agora pego naquele texto, naquele sentido, naquela palavra, e posso espalhar pelo resto da Bíblia toda onde ela está lá escrita. Não posso. Porque cada sentido naquela mesma palavra está escrita, também tem sentidos diferentes. E com o dia de guarda funcionou assim em alguns aspectos. Por exemplo, e eu vou ter que ler, usando o texto de que Jesus é a luz do mundo, e na ausência de Jesus, o nosso foco deve ser a luz maior que nos está ao alcance. E, portanto, a luz maior que está ao nosso alcance é o Sol. Portanto, devemos direcionar a nossa adoração para o Sol, e daí aparece o Sol Invictus, porque ele agora é a luz maior na ausência de Jesus. Estou a ver aqui uma analogia fantástica que não tem sentido nenhum. Mas uma analogia que às vezes nós também fazemos. Não ao sábado, mas às vezes ao ler alguns textos bíblicos. E por isso temos que aprofundar os assuntos. E queria trazer só esta introdução para que possamos ter o cuidado de não dar o sábado, nem nenhuma outra crença que nós temos, nem nada que nós sabemos como adquirido, e desligar-nos de continuar a aprofundar o tema. A lição começava pela criação. Era o primeiro ponto que falava sobre a educação, ou ensino do sábado. E logo o primeiro texto é aquele que vem em Gênesis 2, 2 e 3, que nos diz: no sétimo dia, Deus tinha completado a sua obra e no sétimo dia Deus descansou dos trabalhos que tinha vindo a fazer. Deus abençoou o sétimo dia e fez dele um dia sagrado, pois foi o dia em que ele descansou de todo o trabalho de criação que tinha feito. Eu queria destacar dois termos e uma ideia deste texto. O primeiro termo é o termo que é utilizado para descansou, e vemos ali, que é o termo Shabat. Nós usamos muitas vezes nos nossos cumprimentos. E o termo Shabat tem também outros significados além de descansar. Significa também cessar, celebrar, separar e repousar. E agora podemos fazer o exercício de olhar para aquele texto e dizer que Deus descansou. E quando olhamos para o descansou, vemos que Deus fez um descansar com todos estes aspectos. Deus descansou, cessou, deu um término, celebrou, Deus ficou alegre pelo término, não só porque tinha para trás, mas também pelo sábado que estava a criar, separou, colocou à parte e repousou. Tudo isso está incluído naquela palavra. E a segunda é o abençoou, que é a palavra barak, que significa o ato de ajoelhar perante Deus, no caso do ser humano, e esse ato ter o automático benefício para o próprio ser humano. Portanto, uma ligação de dois sentidos sempre a funcionar. Isso significa que o sábado tem de ser, e se não for, há aqui um problema, cada um de nós é que tem que avaliar, mas o sábado tem de ser uma bênção para o ser humano. E por fim, a ideia de que o sábado é sagrado. Diz ali que Deus, pois foi o dia, Deus fez dele sagrado, e fez dele sagrado, pois foi o dia em que ele descansou de todo o trabalho da criação que tem feito. Isso significa que quem determinou que o sábado era sagrado foi Deus. Deus colocou esse cunho naquele dia. E quando o ser humano ousa querer retirar esse cunho, ou querer substituir esse cunho, significa que não reconhece a autoridade de Deus. E isso é um argumento que talvez nós possamos refletir e apresentar quando conversamos com alguém sobre o sábado. É que a autoridade de quem definiu o dia foi Deus. E é demasiada arrogância e prepotência do ser humano achar que pode substituir o dia que Deus já determinou. A lição falava-nos de Adão e Eva. E antes de continuar, os irmãos que quiserem intervir estejam completamente à vontade. Com o tempo que temos, não deu para fazer uma lição de pergunta-resposta. Seria muito difícil em 30 minutos fazer uma lição de pergunta-resposta. Mas os irmãos que quiserem intervir, levantem a mão e podem intervir sem qualquer problema. Interrompam-me sem qualquer problema.
Não é para eu estar aqui sempre a falar, que vocês não podem interromper. A primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi Shabat. Ou seja, não foi só descansar, foi ter um momento. E um momento que incluía aprender. E aprender o quê? Tudo aquilo que eles precisavam para conhecer o mundo que estava diante deles. Eles precisavam de aprender tudo o que estava ao seu redor, como é que tudo funcionava, e tudo isso Deus preparou o sábado para esse propósito, para os ensinar. Mas não foi só isso que eles aprenderam. Eles aprenderam uma coisa, que é confiar completamente em Deus. Porque quando eles chegaram ali, o que Deus lhes disse foi: está aqui tudo prontinho de bandeja. O vosso trabalho é fazer nada. É manter. A vossa função que eu vos dou é manter. Não é para acrescentar nada, não é para construir mais nada. Está tudo pronto, está tudo a ser entregue de bandeja. O que vocês têm que fazer é confiar naquilo que eu vos preparei e que eu vos deixei. E pegando nisto e passando para o sábado e a forma como nós vivemos o sábado é um dia para nós também demonstrarmos a todos os outros, a toda a gente que vive à nossa volta, que nós confiamos na providência de Deus na nossa vida. Que nós aceitamos que Deus nos coloca tudo o que nós precisamos de bandeja e que a nossa função é deixar que Ele nos guie. Nós temos que parar de ter a tendência de querer acrescentar coisas àquilo que Deus fez. Da mesma maneira como Adão e Eva foram ensinados a não ter que acrescentar nada à criação, nós não temos que acrescentar nada àquilo que Deus faz. Não fazer como Abraão, que sabia que ia ter um herdeiro, mas era ele que andava a arranjar herdeiros. Não, Deus disse que lhe ia dar um herdeiro, mas ele andava atrás da bandeira para arranjar herdeiros. E às vezes acontece muito isto. Às vezes, e Deus diz-nos que nos deu salvação, e nós andamos a correr a acrescentar coisas para acrescentar à salvação de Deus. E Deus preparou uma salvação de bandeja. Da mesma maneira como preparou o jardim do Éden para Adão e Eva. A seguir à criação surge o Êxodo. E no Êxodo a primeira coisa que nos vem à cabeça é, a referência ao sábado no Êxodo é os 10 mandamentos, e essa estamos certinhos, estamos confiantes que é essa a primeira referência. Mas não é essa a primeira referência. A primeira referência ao sábado surge no momento do maná. No maná, Deus alinha o pensamento, muda um bocadinho o chip da cabeça daquele povo hebreu, de que há um período de cultivo e colheita de 6 dias e há um período de paragem, que é o 7º. Sabem que eles não estavam completamente nada habituados a isto. Eles, quando estavam no Egito, os egípcios faziam-lhes o favor de os pôr bem ocupados e, portanto, eles trabalhavam de sol a sol 7 dias seguidos. Portanto, para eles, cultivar fora daquele espaço seria cultivar a colher 7 dias seguidos, sempre a andar, sem qualquer problema. Mas Deus, com o maná, vai preparando a cabeça deles para eles saberem que têm 6 da sua autoridade, mas que há um que não é da sua autoridade. E neste episódio do maná temos uma lição para nós, que é que no sábado não devemos ter preocupações sobre a condução da nossa vida. Eu sei que é complicado, eu sei que é muito complicado chegar ao pôr do sol e desligar de tudo que há à nossa volta. É muito complicado, obviamente que é. Há sempre alguma coisa que ficou por fazer, que fica ali a moer. Ao chegar ao fim do pôr do sol de sábado, já há qualquer coisa a moer do que é que está para fazer a seguir. Não estou a ser aqui purista, digamos assim, mas sei que é complicado. Mas é esse o ensinamento que Deus nos deu. Tentar ao máximo que nada atrapalhe o nosso pensamento no dia de sábado. Como vemos, o sábado não é só o trabalho ou a ausência de trabalho. É algo de muito mais do que trabalho e ausência de trabalho. Depois sim aparece os 10 mandamentos. Aqui já estamos mais confortáveis, não é? Aqui já é uma passagem que nos é mais familiar. Força, força. É interessante que uma coisa que nos chamou a atenção, que não tinha pensado, que é o seguinte: Adão e Eva foi formado no 6º dia e a primeira coisa que eles fizeram não foi trabalhar, foi descansar, estar em comunhão com Deus. E isto mostra-nos que há um fio condutor desde o Éden que vai terminar na eternidade, o sábado. É um dia que conduz-nos e mantém
mantém-nos até à eternidade se nos mantivermos fiéis aos princípios. Exatamente. Eu tive a oportunidade de aprofundar essa questão da ligação de ponto a ponto. Isto porque, questionando alguns jovens, apercebi-me que eles tinham curiosidade sobre o tema do sábado, não na questão da guarda ou não guarda, mas se calhar de aprofundar algo mais relacionado com o sábado. E preparei o assunto, também estava envolvido no projeto do SAL, que envolvia preparar assuntos para apresentar em forma de estudo. E tive a oportunidade de ler muita coisa e essa ligação que vai desde o início de uma eternidade criada a uma eternidade restaurada, digamos assim. Aí está a ligação do sábado. Se calhar esse, embora envolva um estudo maior, esse é o nosso maior argumento para querer e defender o sábado. Mais do que o Éden, mais do que o Êxodo, é a ligação que ele tem, como dizias, da criação até à eternidade. Então, este termo devemos o recordar. Recorda-te, esta versão diz recorda-te, mas nós conhecemos como lembra-te, qualquer seja um dos verbos. Este verbo que aqui é utilizado tem uma característica muito particular. É que é um verbo que é usado num tempo verbal sem fim. É uma ação sem fim. O propósito, o tempo verbal que é escolhido, é para dar a ideia de que este tempo verbal não tem fim. E também que tem uma forte intensidade. E olhando para este texto agora, com essa perspectiva, podemos dizer, recorda-te eternamente e de forma extremamente intensa do dia de sábado para o consagrares ao Senhor. Não é só lembrar que Ele existe, é estar permanentemente com Ele em mente e de uma forma intensa. Deus deu-nos a autoridade de 6 dias. E no sábado disse para os nossos trabalhos pararem. Mas agora há uma questão. E os trabalhos de Deus também param? O sábado, Deus é um Deus de relacionamentos. Sempre foi, Ele criou o homem para se relacionar com Ele e o que Ele quer é eternamente relacionar-se com o ser que ama, somos nós. E o sábado é uma pausa porque Ele conhece a nossa natureza e sabe que nós, se não colocar isso na nossa vida de forma intencional, nós vamos trabalhar ininterruptamente ou não. Mas muitos de nós sim. E então, o sábado é um dia de relacionamento. Porque se não houver esta pausa, esta necessidade de parar, de contemplar Deus e de olharmos para os outros, nós tornamos egoístas, tornamos pessoas centradas só na nossa vida e o sábado é um antídoto contra tudo isso. Exatamente, obrigado. Nesse ponto em que estás, Jesus uma vez disse aos escribas, aos fariseus, o sábado é o dia em que mais trabalham os sacerdotes, mas não são acusados desse pecado. Esquece que há um trabalho, há trabalho e trabalho. O trabalho da causa de Deus não é considerado trabalho, assim como era no ano passado. Além disso, há bocado falaste de mandamentos, sabes que esse é o único mandamento que diz, lembra, não diz mandamento nenhum. Vai do primeiro até ao 10º, só parece o quarto lembra. Só se diz lembra, se alguém tem tendência para esquecer. Porque se não houver tendência para esquecer, para alterar, não é necessário estar a lembrar. Nós, como pais, muitas vezes sempre o nosso filho lembra disto, mas sempre muitas vezes ter esquecido. É verdade. Por isso é que se calhar o tempo verbal é usado com uma componente de intensidade, que é por isso mesmo, não é só lembrar assim uma coisa ligeira. Eu lembro-me do antigamente. Não, é para lembrar, é toda hora a lembrar que existe um tempo para parar. Eu tenho que preparar-me para parar e para me relacionar com as pessoas. Sim, Pedro. Eu queria só, isto leva-me também a refletir, isto não é crítica nenhuma, especialmente à igreja onde nós estamos. É só para nós refletirmos, hipoteticamente. Estás a falar do trabalho de Deus, que esse trabalho de Deus não, vamos dizer assim, que não complica, que é possível de ser feito durante o dia de sábado. Mas se calhar devemos fazer refletir sobre o que é realmente o trabalho de Deus e qual deles é permitido no dia de Deus. Porque muitas vezes, e há pouco estávamos a ver as 3 dimensões do sábado, como é o descanso e a bênção em por aí fora. Eu falo pessoalmente por mim e não digo. Eu é que escolho as atividades em que participo, mas eu chego ao final do dia de sábado e nem descansei, porque parece que foi desde o corpo
pôr do sol ao pôr do sol, for para uma série de atividades que me encheram o dia, nem sequer foram, às vezes, e eu digo, meu sentimento pessoal, parece que o dia não foi uma bênção. Então, se calhar, estas noções fazem-nos refletir sobre aquilo que realmente deveria ser feito ao sábado ou não, e eu não sou ninguém para dizer o que deveria ser feito ou não, no sábado, mas se calhar pensar, será que esta reunião deve ser feita ao sábado ou poderia ser feita no outro dia? Mas no outro dia não está tanta gente, ok, então vamos encaixá-la no sábado. Este ensaio poderia ser feito ao sábado ou no outro dia? Vamos fazer no sábado porque no outro dia ninguém vai ao ensaio, então vamos meter no sábado. Então acabamos por encher o sábado de atividades que são de Deus, não tínhamos a menor dúvida. Mas será que realmente esse é o trabalho que Deus desejaria que nós fizéssemos durante o dia de sábado? E isso é uma forma de descansar ou não? Isso é uma bênção ou não para o povo? É só uma reflexão, não é? Já está a palavra, Carla. Eu leio arte que está escrito e diz que o que é lícito fazer ao sábado é o trabalho para a redenção do homem. Portanto, qualquer trabalho que envolva a redenção, nossa redenção, a redenção do nosso amigo, é lícito fazer ao sábado. Sim, Fábio. Pronto, a Carla acabou por dizer, eu vou citar uma passagem mais vou citá-la. Ela diz que todo o trabalho que nos é lícito realmente fazer ao sábado é todo aquele trabalho que nos permite fazer o bem ao próximo sem nos usufruir daí benefício para nós mesmos, que para além de ser lícito, nós devemos fazer. Uma vez eu vi um teólogo, não vou dizer o nome, dizer uma coisa, que ele pegou nos milagres de Cristo e, analisando-os ao pormenor, ele chegou à conclusão que 90% dos milagres foram feitos ao dia de sábado. E isto só retrata realmente aquele texto bíblico que diz que o meu Pai que está nos céus trabalha até hoje. Portanto, tudo aquilo que for feito de forma a aliviar o sofrimento do outro, a visitação de órfãos, etc. Sim, por outro lado, aquilo que o Pedro disse muito bem, é que há momentos que há uns que pegam num texto fora do contexto e dizem, vem, temos que ir à igreja de todos os sábados. Sim, ela está a dizer exatamente aquilo, que temos que ir à igreja no sábado de manhã, que ninguém deve ficar privado de descanso, inclusive ela vai dizer, ninguém deve trabalhar demais à semana para depois querer ficar descansado sábado de manhã. Mas ela depois tem outro texto que está-se a referir ao remanescente do sábado, que diz, no sábado passado, entre 4 parênteses, é mal passado. E ela está-se a referir ao sábado à tarde. O sábado à tarde deve ser usado realmente para fazer a visitação, para aliviar o sofrimento. E eu já contei isto aqui em Espinho e disse uma vez que um indivíduo todo muito mal, num serviço de urgência, e eu fiquei assim, é sábado, o que é que eu faço? Trato, não trato? Mas imediatamente disse vou tratar. Chegou ao final, quanto é? Isso não é nada. Basicamente isto retrata aquilo que Cristo andou a fazer a sua vida absolutamente toda nesta terra. Eu posso partilhar uma coisa e lá está. Como dizia Pedro, eu também não sou ninguém para estar aqui a fazer o deve ou não deve do sábado e esse assunto ia já ser falado de seguida, mas pegando no que vocês estão a dizer, eu vou dizer algo e espero que não me levem a mal por ter feito, para não fazerem um juízo das minhas ações. Eu posso partilhar com os irmãos que eu já, vou dizer de uma forma, eu já tive o privilégio de ajudar alguém a mudar um pneu no sábado de manhã e não tenho problema nenhum com isso. Porque senti que a pessoa estava numa aflição e, portanto, a minha função era auxiliar aquela pessoa, independentemente se era sábado ou se não era sábado, porque eu fui em auxílio de alguém. Não fui... Mudar um pneu não é algo que passe pela cabeça de ninguém no sábado de manhã, mas as circunstâncias, sei lá, não fui só eu. Se calhar até foi uma questão de testemunho, porque fui eu mais 2 pessoas à porta de uma igreja. Portanto, se calhar foi algo que marcou aquela pessoa de alguma forma, como é que de repente 3 pessoas saem da sua cerimónia religiosa, tiram os seus fatos para me ajudar a mudar um pneu. Não sei. Fiz aquilo de bom agrado, não é que tenha muita sabedoria na arte, mas auxiliei mais 2 pessoas que sabiam, mas senti-me a fazer esse trabalho. E sair da minha igreja para fazer aquele trabalho não senti nada de errado. Uma vez desafiei a igreja de onde eu vim com a seguinte questão: se neste momento a casa aqui ao lado ardesse ou ruísse, quantos de nós é que saímos aqui para ir lá? Quantos de nós é que dizemos assim, Zé Manel, desculpa lá, agora ficas aí, pregas agora só para 5 porque os outros vão lá? Será que íamos? Ou dizemos assim, não, vem cá as autoridades, eles tratam disso tudo, nós mantemos aqui todos sossegadinhos.
Será que era isso que fazíamos? Mais tarde, com o povo hebreu, e já ao entrar na Terra Prometida, Deus volta a referir este sábado, volta a referir a criação, mas agora acrescenta um pequeno ponto, que se calhar pode até passar despercebido. Mas quando Deus volta a reforçar que é preciso que eles guardem o sábado, relembra-os da criação, mas relembra-os que os resgatou do Egito. E isto não estava no Êxodo. E Deus, com isto, quer fazer uma aliança. É sempre Deus que deseja fazer alianças. E já servindo de spoiler, o segundo trimestre do próximo ano, o segundo trimestre será sobre a aliança de Deus. Vai ser um tema muito interessante conhecer a forma como Deus foi criando alianças e se comprometendo com o povo com as alianças que Ele próprio cria. E neste episódio, vemos em Êxodo 31:17, que Deus diz o seguinte: será um sinal permanente entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias e no 7º dia parou e descansou. O originador das alianças é sempre Deus. E aqui, Deus o que faz é: eu quero fazer uma aliança contigo, pedir-te que guardes o sábado, e como minha garantia, como garantia da minha parte, portanto, como os contratos que nós fazemos, a garantia, damos garantias para cumprir aquele contrato, e Deus dá como garantia ao ser humano aquilo que Ele criou e o facto de o ter resgatado. A aliança vem sempre da parte de Deus. Deus é sempre o originador das alianças. E neste caso Ele pediu ao povo de Israel que se lembrasse não só da criação, mas também do resgate. E trazendo para nós, o sábado também é uma forma de nós manifestarmos que aceitamos a redenção de Deus. Que aceitamos que Deus nos tire de um mundo e de uma sociedade que, como fazia o Egito ao povo hebreu, que nos desgota 7 dias sobre 24. Não tínhamos ilusões, basta estar 5 minutos no mundo normal, digamos assim, e sabemos que esse mundo normal nos esgota 24 sobre 7. E Deus o que nos diz é também: eu quero te resgatar desse desgaste. Quero te resgatar desse aprisionamento, quero te resgatar desse Egito virtual em que vives. E por isso é tão difícil nós desligarmos a nossa cabeça do sábado, porque durante 6 dias é com muita intensidade que somos escravizados, entre aspas. A lição avançava e falava de Israel como nação implementada. E em Isaías 56, Deus dirige-se ao povo e relembra-o de um pormenor da relação do sábado. É que o sábado não era só para eles. A ideia exclusivista de que o sábado era só para eles, Deus vai fazer questão de retirar essa ideia. E de lhes dizer que estrangeiros e eunucos que desejassem deveriam fazer parte do povo de Israel e fazer parte da aliança também. E também teriam os benefícios e o compromisso de Deus da mesma aliança. Isso significa que aquilo que Deus pediu a Israel também serve para nós. E serve para nós porque o sábado tem que ser uma bênção, e vimos, o sábado tem que ser uma bênção para nós, mas o sábado tem que ser uma bênção para os que estão à nossa volta. Jesus foi criticado por ter orado, por ter ajudado alguém durante o sábado. E depois ele respondeu simplesmente isto que diz em Marcos 2:27. E diz assim: o sábado não foi feito por causa, aliás, e diz Jesus: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O respeitar o sábado é uma necessidade nossa, não é de Deus. Deus não precisa descansar. Deus deu o exemplo. Se nós dissermos que acreditamos no Deus que tem que dormir a sexta, está complicado, que Deus que no sábado, que todo o universo não se movimenta porque tem que descansar, tem que parar, se o oxigênio não vier no sábado, o que é que nós fazemos? Portanto, temos que separar. Nós muitas vezes comparamos-nos a Deus. E Deus disse: tu és criatura e eu sou teu criador. Há que fazer essa diferença. E um dos textos bíblicos que mais impacto me causou foi ler o final do livro de Jó, quando Deus diz: tu jogas no campeonato de baixo, eu jogo no campeonato de cima, e tu tens que perceber isso e deixar de querer misturar as coisas. Estamos em campeonatos diferentes. A relação com Deus é diária. Nós não podemos estar à espera do sábado para nos relacionarmos com Deus. O sábado deve ser um dia alegre.
não devemos encará-lo como um fardo. Trabalhamos até à hora do pôr do sol, despegámos antes 5 minutos e muitos ainda têm que fazer quilómetros. E quilómetros de desespero, às vezes, o trânsito é terrível. Então há que pensar bem nisto. Porque nós pensamos, por estarmos aqui o sábado de manhã, estamos a guardar sábado. Não estamos. Porque à tarde pensamos que temos liberdade para fazermos já outras coisas. É muito complicado. Eu estou a falar para mim. Tenho lutado bastante acerca disso. Portanto, irmãos, o sábado é uma bênção. E o sábado é para descansarem fisicamente. Mas a nossa comunicação, o nosso contacto com Deus deve ser constante durante a semana, porque senão não temos uma preparação para o sábado. Se nós bloquearmos a nossa ligação com Deus à semana, não vamos ter um sábado. Vamos ter um dia normal. Paramos por vergonha de tudo quem nos vê. É verdade. Quando olhamos para o mandamento do sábado, vemos que Deus quer relacionamentos diários, mas deu-nos completamente livre, entre aspas, digamos assim, também não quero estar aqui a que pensem que estou aqui a esticar um bocado a corda. Deu-nos a liberdade e é compreensivo, até porque foi Ele que o mandou fazer, de nós termos os nossos 6 dias ocupados em trabalho. Se foi Deus que nos mandou trabalhar, nós trabalhamos. Relacionamos-nos com Deus num período mais reduzido, porque o período que foi determinado foi para trabalhar. E, como dizia o Daniel semana passada no contexto, naquela altura, trabalhar significava nasceu o sol é para trabalhar, baixou o sol é para parar de trabalhar. Portanto, sobrava a noite, que seria quase adequada para descansar. O relacionamento com Deus existe e deve existir no diário, obviamente, mas tem que estar complementado com a ordem de Deus para trabalhar também. Portanto, tem que haver aqui um misto. E a minha crença é que Deus não se preocupa que nós dediquemos mais tempo ao trabalho do que ao relacionamento com Ele e de um relacionamento mais intencional. Eu sei que algumas pessoas podem achar estranho, mas para mim o facto de eu estar a caminhar e ir num transporte público e os meus pensamentos estarem em conversa com Deus, para mim é a minha comunhão com Deus. Se calhar para alguns não será, mas para mim é. Eu às vezes chego à conclusão que estou muito tempo em comunhão com Deus quando vou em viagem, porque estou a conversar com Deus mentalmente e, portanto, também é o meu momento, dentro do trabalho e das atividades, que eu tenho para estar com Deus, tirando aquela mais intencional, é verdade. Mas o sábado, aí não há hipótese. Aí é 100% exclusivo para Deus. 2 pessoas pediram uma palavra. Alguém me relembra quem pediu a palavra? Foi Daniel, já passa. Assim, como se dizia a semana passada, nós estamos nesta terra num trajeto. E um dos primeiros textos que apresentaste, lembra do dia de sábado, para o consagrares à obra do Senhor. E continua, não farás em 6 dias, faz a tua obra, mas lembra-te do sábado para o consagrar. Nós estamos, Deus, que sabe que nós somos tradicionalmente egoístas, diz, ok, já que és egoísta, então tens 6 dias. Mas pelo menos quando chega aquele que eu abençoei, consagra-o. E o consagrar não é inatividade, é algo ativo. Nesta terra tudo tem a ver com uma palavra, com adoração. E o melhor texto que eu considero para pensar sobre para que é que serve o sábado, porque é que Deus o instituiu, é pensar num dos últimos versos de Isaías, em que nos fala que de um sábado até outro sábado, todos os 7 dias são tempo para quê? Para a adoração ao Senhor. De um sábado até outro sábado, toda a terra virá diante de mim adorar. E o que é adorar a Deus? Uma atitude ativa de fazer a sua obra. Enquanto nós não nos mentalizarmos que o sábado foi um dia que Deus usou para nos lembrarmos que a nossa existência tem um objetivo de participar da sua obra, então não conseguiremos saber para que serve o sábado. Sim. Tem mais pessoas, só porque já vos vou dar a palavra. Esse Isaías, não sei, Isaías 58, e pegando o que a Clara disse no início, Isaías 36, 23. Sim, esse mesmo. Esse que Deus refere de que há uma perpetuidade do sábado no futuro, ligado à perpetuidade do início, como referi à Clara, se calhar é o argumento mais válido para a nossa fé do sábado e para a argumentação do sábado do que propriamente o êxodo e a criação. Sim, Carla? Se calhar, para ser humanos, nós
na relação que existe entre seres humanos, é a melhor forma de pensarmos na relação que tem que existir entre nós e Deus. Ou seja, eu durante a semana toda, nos 6 dias, eu tenho o meu trabalho, mas eu não deixo de amar os meus, certo? Portanto, eu não posso deixar também de amar a Deus. A nossa relação com Deus é constante, é diária e constante a toda a hora. O meu relacionamento tem que ser de amor com Deus como com, não é de amor com os meus. O sábado é guardado para que nós estejamos mais em comunhão. Estejamos todos reunidos, sem pensar em mais nada, e pensar nos planos que nós temos para nós, enquanto família, enquanto amigos, assim como pensarmos com Deus qual é o plano dele para a nossa vida e o que nós queremos fazer com aquilo que ele nos dá. Portanto, a nossa relação é constante, não só ao sábado, mas sim o sábado é guardado para nos estabelecermos, para pousarmos e pensarmos melhor naquilo que Deus tem guardado para nós e naquilo que nós queremos fazer com aquilo que ele nos dá. Pediu palavras. Só escrever a minha opinião. Já da palavra, Sara. Não me esqueça. Acho eu que não me esqueço. Nós hoje, quando lemos a palavra de Deus e lemos esse mandamento, nós estamos um bocado fora do contexto. A noção do trabalho de hoje não tem nada a ver com a noção do trabalho. Esse mandamento, nós esquecemos de dizer que diz lá, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Está lá também. O que acontece é que, por exemplo, em África do Sul, há muitos judeus que tinham fábricas, eles guardavam escrupulosamente o sábado, mas os judeus da casa trabalhavam na fábrica ao sábado. E o que é que nós encontramos? Já a minha geração, eu comecei a entregar o meu salário à minha mãe com 10 anos de idade. O trabalho era extremamente duro, especialmente para uma criança. E o sábado sempre foi para mim o melhor dia da semana. Eu fui das pessoas mais ocupadas nas horas todas de sábado e continuava a ser o melhor dia da semana. Eu dizia que eu gostava que fosse sábado à quarta-feira. Estava ajeitado. Sara. Olha, o sábado é o fim de uma semana e a conclusão de todo o caminho que nós fizemos com Deus espiritualmente. E o sábado inclui todos os mandamentos, desde o primeiro até o último, não é? Nós podemos ser um reflexo muito forte de quem nós somos no sábado. Se me permites, deixa-me ler os mandamentos aladinos. É para todos nós percebermos o zelo do próprio Deus. E que ao sábado, principalmente, devemos de demonstrar. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso inclui nem gastar dinheiro com imagens de escultura. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não tomarás o nome de Deus em vão, porque o Senhor não terá nem inocente por tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E por isso eu digo que muitos dos mandamentos restantes devem estar respeitados neste dia. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e a terceira no mundo, para saber. Honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Deus é zeloso. E na única vírgula que a gente mudar, mesmo no nosso andar, nós teremos problemas, não é verdade? Por isso, tenhamos em conta que Deus é amor, mas Deus anda mandada pela justiça. E o sábado é um dia em que nós devemos fazer essa luta com Deus para fazer tudo conforme está escrito e nada conforme está escrito no nosso coração, muitas vezes é. Obrigado. Vou concluir
dizendo-nos o seguinte. A lição perguntava-nos porque é que os jovens acham o sábado tão aborrecido. E se calhar acham o sábado tão aborrecido porque nós centramos no nosso sábado a um momento de adoração e a regras do pode não pode. Começamos a definir regras do pode não pode, fazemos como o povo de Israel, que no período intertestamentário usou 1500 para o definir, que é para não fugir a nenhuma. E, portanto, criamos as regras do pode e não pode e tornamos apenas a adoração em exclusivo, como se fosse o único momento, o momento maior do sábado. E eu queria concluir lançando o segundo desafio, não queria deixar de lançar o segundo desafio à Igreja, e pegando um bocadinho naquilo que o Pedro disse há pouco, que além dos sábados de estudo, a Igreja possa refletir em dedicar também sábados à missão humanitária. Não estou a dizer que o facto de alguns terem o propósito de sair evangelisticamente, com folhetos ou livros, que não seja esse propósito. Mas às vezes questiono-me se ao fazê-lo não estou mais a calar a consciência de que fiz missão no sábado do que realmente a fazer missão a sério no sábado. E se calhar este é o segundo desafio que eu deixo. Dedicar sábados para fazer missão humanitária a sério. E não nos resumirmos à questão evangelística, esporádica, indiscriminada, às vezes sem qualquer critério, apenas só porque sim. Porque a adoração e no que faz não faz, o único faz não faz que existe para o sábado é este que vem aqui. Quando Deus respondeu à adoração do povo de Israel, disse que queria era isto. O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos com os esfomeados, dar abrigo aos pobres sem casa, vestir os que vires sem roupas e não voltar as costas ao teu irmão. Se virem este capítulo 58, o que vem é Deus a dizer assim: eu não quero a vossa adoração para nada, ela vale zero, se vocês não fizerem isto. E isso não foi só para o povo de Israel, é para nós. Se a tua adoração é centrada em vir ao sábado de manhã fazer 2 horas de um momento de adoração, mas se te faltam estes 2 versos, para mim a tua adoração vale zero. E isso a mim, pessoalmente, costumo muito ouvir, e espero que custe muito ouvir a todos, porque Deus não quer adorações, quer serviço. Deus não é um Deus que se aborrece por não ter adoração. Deus é um Deus que quer que se trabalhe pelos outros. Por isso, fazer, não fazer, que nós possamos deixar esses critérios do faz, não faz. Se quisermos fazê-lo para a nossa vida, está tudo bem. Para a vida dos outros é que já é mais complicado. Fazer critérios de faz, não faz ao sábado para a vida dos outros não é competência nossa. Isto porque o sábado não é um sábado de faz, não faz. O sábado é um sábado de propósito. E é dentro do propósito de Deus que nós temos a liberdade de ver aquilo que podemos e não podemos fazer. É dentro do propósito. Se Ele cumpre o propósito de Deus, então podemos. Queria terminar, eu sei que me estiquei. Eu estou sem tempo. Se for muito, muito rápido, enquanto eu... O sábado também acaba por ser um dia de faz e não faz. Também acaba. Porquê? Dentro do Porque propósito o sábado eu venho adorar a Deus. Eu não tenho que fazer o que eu gosto. Eu tenho que fazer o que Deus gosta. Eu, se vou oferecer uma prenda a alguém, eu tenho que pensar no presente que vou entregar àquela pessoa, se ela gosta desse presente. Se eu for oferecer um ramo de flores a um homem, é uma coisa belíssima, mas a maior parte dos homens não vai achar que é aquilo. Nós temos que oferecer a Deus porque Ele gosta no seu tempo. Gostava dos textos. Isto é o que Deus gosta no sábado. A adoração que fazemos a seguir, e depois vimos em Jesus que Jesus tinha 3 pilares: ensino, adoração e missão. E esse é o mote que devia regir a Igreja. Queria só terminar, se já não tenho mesmo tempo para dar a palavra. Já não dá mesmo para dar a palavra. Quero só terminar com o último texto. Já agora aconselho aos irmãos, o Sábado na Bíblia, do pastor Alberto Tim. A livraria certamente terá algum exemplar, ou então poderá vir, de fazer o resumo e terminar. Já sei que já estiquei demasiado, mas fazer o resumo da frase, se eu encontrar: a observância do sábado, do 7º dia, 1. Revela o amoroso caráter de Deus, reafirma a nossa origem, gera maior sensibilidade com a natureza, estimula a estabilidade emocional que deriva da relação com Deus como Criador e Redentor, liberta-nos do espírito competitivo e mercantilista, promove a saúde física, rompendo a correria frenética da vida, e reforça o amor e o serviço altruísta. Que o nosso sábado possa, como resolução de 2021, talvez, ser um sábado diferente, como igreja e como pessoas. Não um sábado centrado numa adoração de 2 horas, fazer como o povo de Israel, que a adoração era centrada em si, nos seus gostos, mas refletir que cada um de nós
adora a Deus com o seu coração, em espírito de adoração, e não querer adoração ao nosso gosto, mas adoração ao gosto de Deus, que é aquela que estava ali. Tratar das pessoas, essa é a adoração que Deus aceita e esse é o propósito do sábado.